Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, cria uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Galcão. Estamos ao vivo, estamos online para mais uma aulinha de matemática, inclusive chegando, né, nesse grupo de extensivas, chegando a nossa penúltima aula, né, pessoal? A partir de agora nós estamos em um pique de despedida, né, dessas, vamos dizer assim, mais de 30 aulas envolvendo todos os tópicos, itens do que o ProEnem chamou de Matemática 1. Né? Então, aqui, a gente está chegando na segunda aula de estatística. A primeira foi ministrada excelentemente, magistralmente, pelo mestre Pantio Júnior, e agora a gente retorna na nossa humildade, né? Trazendo para vocês as medidas de tendência central. Então, eu começo também de uma maneira muito humilde, muito singela, apresentando para você o que é a estatística, né? Pelo menos tentando trazer uma abordagem do que é a estatística, para que não apareça, digamos assim, de paraquedas esse tópico medidas de tendência central e medidas de dispersão, que fazem parte da antepenúltima habilidade do Enem, né? Então, a estatística, ela nasce de uma necessidade político-governamental de se organizar e de se reter, coletar dados dos seus governados para que gerasse, de uma maneira muito simplória, superficial, para gerar um conhecimento e aí poder agir, intervir, criar demandas, criar solicitações daquele governo. Bom, obviamente que a estatística, como vocês podem ver, foi uma das ciências que mais evoluiu. E por conta disso, as ciências estatísticas elas se tornam talvez uma das ciências mais importantes, né, ultimamente, né, do nosso início de século. A gente percebe aí uma importância das ciências estatísticas, não só no aspecto acadêmico, mas como também no nosso aspecto cotidiano, né? A estatística, ela influencia cada vez mais nossos discernimentos, nossas ações, nossas tomadas de decisão, né? Então é importante a gente saber mais ou menos como funciona essa ciência. A estatística, ela é dividida em 3 grandes campos. A estatística descritiva, que é a estatística extremamente explorada na competência de número 7 do Exame Nacional do Ensino Médio. E aqui a estatística descritiva, ela se preocupa, dentre outras coisas, em coletar os dados, estabelecer uma boa amostra daquela coleta de dados. Dificilmente se consegue gerir dados estatísticos em cima de uma população. Então você precisa, após coletar os dados, após fazer todas as críticas daquela coleta de dados, você vai precisar trabalhar
com uma amostra, com uma fração desse todo. Então essa amostra ela precisa de fato representar fidedignamente aquele todo. Após os estudos de criação dessa amostra, você precisa criar medidas, médias, índices que irão representar aquela quantidade quase que incalculável de dados, ainda que sejam dados das amostras. E depois disso, depois de criar esses índices, esses dados, gerar conclusões, você precisa de alguma maneira representar graficamente todas essas medidas, todas as suas conclusões, não só as medidas, mas aquelas tomadas de decisão que você porventura irá fazer baseado nesses dados. Tudo isso faz parte desse grande grupamento que é a estatística descritiva. A parte da estatística que trabalha com intervenções, né, com conclusões ou com a possibilidade de você, inclusive, poder pensar em futuras coisas, em futuras ações, é o que a gente chama de inferência estatística, né? Inferência no sentido de intervenção. Então você vai, através de dados estatísticos, de estudos científicos, você vai, através de ferramentas estatísticas, gerar tomadas de decisão em relação a um futuro que está sendo, digamos assim, estudado, moldado, arquitetado por esses dados estatísticos. E existe um terceiro campo que também aí sim volta a ser muito explorado no Enem, que é a probabilidade. Né? Então, dos 3 campos da estatística, a competência número 7, a última competência do Enem, trata de 2 partes dessa estatística, que são a estatística descritiva e o estudo das probabilidades. Correto? Então, aqui eu trago para você um resumo de todos esses 3 campos da estatística. Tá ok? Aonde a gente da Matemática 1 aqui, agora voltando para o ProEnem, a galera da Matemática 1 tem como função explorar essa parte, estatística descritiva, e o VIUG tem como meta explorar a teoria das probabilidades. Perfeito? Inferência estatística, ou a chamada estatística indutiva, não é explorado, né, no Enem. Muito bem. Posto isso, quando a gente estuda a estatística descritiva, existem alguns passos, né, algumas partes que precisam ser cumpridas, que o estatístico precisa cumprir para fazer, digamos assim, um excelente relatório estatístico, né? Então, ele precisa saber o que é uma população, o que é uma amostra, pelo menos a diferença entre elas, né? Então, no Brasil, os dados de uma população, que a gente chama, inclusive, né, de censo, né? Quando você tenta minimamente coletar os dados de toda uma população brasileira, você consegue entender na prática a dificuldade que se é de você conseguir coletar os dados dessa quantidade exorbitante de pessoas. Tá certo? Então, em cima dessa quantidade de dados, ou dessa dificuldade de se obter todos os dados, você pensa em algo mais prático, que seja mais possível de ser alcançado, que é a amostra. Então, o que é uma amostra estatística? É uma porção, é uma parte, é uma fração da população, mas não é uma fração qualquer. É uma fração que é estudada, ela é calculada, ela é idealizada, ela é concebida para que ela de fato represente aquela população. Então existe uma ciência por trás da obtenção de uma amostra para garantir que aquela amostra represente de fato o todo. Uma vez que você aceita a derrota e aceita essa amostra ela tem um objeto de estudo, no mínimo um objeto de estudo. E a esse objeto de estudo a gente vai chamar de variável. Esse objeto de estudo, essa variável, ela pode ser entendida, ela pode ser compreendida através de uma variável qualitativa. Então você está
buscando dados, está coletando dados de uma pessoa. Então, alguns dos dados dessa pessoa, podem ser dados qualitativos, podem gerar variáveis qualitativas, como o sexo dessa pessoa, o logradouro, né, o lugar onde ela mora, etc, etc, etc. Mas ela também pode te oferecer variáveis quantitativas, né, a questão da quantidade de filhos, da sua altura, correto? E essa quantidade de dados que são obtidos pelas variáveis, pelos objetos que são estudados nessa coleta estatística, geram dados ainda não organizados, ainda não não estudados, não analisados. Eles precisam, por parte do estatístico, observar algumas críticas, alguns filtros, gerando os dados que ainda são brutos, porque eles não foram organizados, se forem numericamente, por exemplo, se forem dados quantitativos, eles ainda não foram organizados, não foram postos em alguma ordem desejada. Normalmente é uma ordem crescente, numericamente crescente, mas pode ser uma ordem que seja mais adequada àquele estudo estatístico, né? Então, dos dados brutos nasce o rol. E o que é o rol? O rol é, após a filtragem, crítica, análise desses dados brutos, gera-se uma organização desses valores quantitativos. Quando eu estiver analisando os dados, alguns dados que são quantitativos, eu posso gerar um rol aonde a ordenação desses dados numéricos, por exemplo, é uma ordem crescente. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que um analista estatístico, ele coletou um número de acidentes diários observados em um certo departamento industrial durante 30 dias seguidos. Então, ele nesse momento, a única coisa que ele está preocupado é em coletar essa quantidade de acidentes que ocorrem por dia. Então, ele tem lá uma planilha, dia 1, 10 acidentes, dia 2, 9 acidentes, e assim sucessivamente, gerando esse quadro totalmente aleatório. Quer dizer, não é bem aleatório porque ele está ali anotando os dados. Esses números não são zoados, esses números são números que representam uma realidade de uma empresa. Mas do ponto de vista ainda numérico, eles não geraram uma ordem. Eles ainda estão com uma pegada, um pique assim, meio caótico. Então, para eu transformar esses dados brutos em rol, o ideal é que eu os organize, ou numa ordem crescente, ou até mesmo numa ordem decrescente, ou seja, numa ordem que seja satisfatória a quem vai mexer com esses números. No caso, eu, estatístico, analista estatístico. E aí isso gera, né, o tal do rol. O que é o rol? Nada mais, nada menos, inclusive para o Enem, é nada mais, nada menos do que a transformação dos dados brutos em um dado organizado, por exemplo, em uma ordem crescente. E aqui uma outra observação. As questões do Enem, elas costumam se inclinar para dados discretos. Eles não trabalham com dados contínuos. O Enem não trabalha com dados contínuos. O que eu quero dizer com isso? A diferença na estatística de dados concretos para dados contínuos é que os dados discretos, eles são representados de forma pontual, né, através de números inteiros. Eles podem até ser representados por números com vírgula, eu ainda não me fiz claro. Mas eles são dados que não são representados por um intervalo. Olha, os dados dos acidentes diários ocorridos nos 30 dias de janeiro está no intervalo entre 8 e 15. Sem eu saber direito o que está acontecendo nesse intervalo entre 8 e 15. Né? E se esse contexto for um contexto ainda mais difícil, não necessariamente acidente, se fosse qualquer outro contexto que me possibilitasse enxergar a análise, a possibilidade de números
não serem só números inteiros, mas qualquer tipo de número, número racional, irracional, número com vírgula, número com várias casas decimais, esse intervalo, essa classe fica muito mais difícil de ser analisada. Precisaríamos de técnicas de estatística mais complexas, com uma dificuldade, inclusive, de ser inserida nas escolas de ensino médio. Então, o Enem ele vai trabalhar apenas com dados discretos, que são mais fáceis de interpretar. Então, normalmente são números inteiros, ou são números, até números com vírgula, mas com uma quantidade razoável para você poder interpretar, que você consiga ver cada elemento, cada dado dessa variável de forma pontual, e não de forma contínua, é de forma pontual. Eu sei quem é o primeiro dado, eu sei quem é o segundo dado, eu sei quem é o terceiro dado, eu sei quem é o quarto dado. Isso é um dado discreto. Um dado contínuo é justamente você identificar que vai de 8 a 15, mas ainda assim você não sabe quem é o primeiro termo, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto. Justamente porque os dados são contínuos. Esse tipo de estudo estatístico não cai no Enem, esses dados contínuos, esse estudo em classes, isso não acontece. Acontece são os dados, de fato, os dados discretos, como esses que estão aparecendo aqui. Só que observa, eu tenho 30 dados, que para a estatística é muito pouco. Mas para a gente, né, para a gente fazer uma questão, para a gente analisar esses dados, já começa a ficar um pouquinho complicado, um pouquinho chato. Eu não vou dizer complicado, mas chato de você analisar todos os 30. Então, normalmente, a estatística ela se vale da transformação desses dados em uma tabela, porque ela entende que na tabela esses dados vão ficar melhor organizados. A estatística fala que esses dados vão ficar um pouco mais bem tratados. E com a ferramenta da frequência, você não precisa ficar escrevendo o 8 duas vezes. Você escreve o 8 apenas uma vez e na outra coluna você diz a quantidade de vezes que aquele 8 apareceu. Então você consegue reorganizar esse rol de maneira que ele fique ainda mais enxuto, que ele fique ainda mais objetivo, mais sucinto, para que você consiga entender o que a tabela o que o rol, está querendo te dizer, numa tabela que de repente vai ter 5, 6 linhas no máximo. Então, aqui, por exemplo, a gente pode criar uma tabela. Deixa eu ver se o próximo slide já é a tabela ou se é melhor eu desenhar essa tabela. É melhor. Então, por exemplo, a gente pode fazer junto. Imaginando que esse rol ainda não seja suficientemente bacana, legal, para eu conseguir entendê-lo rapidamente, instantaneamente, eu vou usar uma tabela. Então, essa tabela, ela vai ser, na primeira coluna, ela vai me determinar o dado daquela variável, e aqui ela vai me dizer o número de vezes que aquele dado apareceu no rol. A gente chama isso de frequência absoluta. O que é a frequência absoluta? A frequência absoluta é eu dizer para você de uma maneira direta quantas vezes aquele dado apareceu no rol. Então, basicamente, eu vou te informar que o número 8, ele apareceu, vamos dar uma olhadinha na tabela, ele apareceu exatamente 2 vezes, correto? Então, vou escrever aqui, ele apareceu 2 vezes. Vamos para a tabela de novo. O 9, eu estou vendo aqui que a tabela aparece 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, o 9 apareceu 5 vezes. Já o 10 apareceu
1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Já o 11 vai aparecer 1, 2, 3, 4 vezes. O 12 irá aparecer 1, 2, 3 vezes. O 13 aparece 2 vezes. O 14 aparece 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E o 15 aparece 2 vezes novamente. Isso me leva a um total de dados de 2 mais 5, 7, mais 6, 13, mais 4, 17, 20. Então, 2 mais 5, 7, mais 6, 13, mais 14, 17, 20. Aqui está dando 29. Será que eu esqueci alguém? Me ajudem aí. São 3 dados e não 2 dados no 15. Pronto, está corrigido, já vi. Então, fecha em 30. Agora eu fechei em 30. Total de 30 dados. Beleza? Então, essa tabela, ela tem como intenção, de alguma maneira, ser mais prática do que a leitura do rol. Isso pode ficar mais claro, né? Vamos imaginar que a amplitude dos dados continue sendo de 8 até 15. Mas em vez de ter 30 dados, a gente teria 60 dados. Nós teríamos que ler um rol de 60 dados contra uma tabela, como essa aqui, que tem uma quantidade de linhas bem menor do que a leitura dos 60 dados. É mais ou menos essa a intenção. Vamos voltar aqui para o nosso PPT. No nosso PPT, a gente tem como primeira forma de você representar o número de vezes que aquela variável se repete, de uma maneira, se for uma maneira direta, a gente chama de frequência absoluta. Frequência de repetição. Então, frequência absoluta é o número de vezes que aquela certa variável, os dados daquela variável, elas se repetem. Então, de fato, o 8 se repetiu 2 vezes. A frequência dela é 2. Correto? Mas, às vezes, como eu falei anteriormente, o rol de dados pode ser enorme. Né? O rol de dados em estatística não se limita a meros 30 dados. A gente está falando de milhões de dados. Então, você imagina eu escrever numa tabela uma quantidade de repetições daquela variável, e essa quantidade é representada por 6 dígitos, por 9 dígitos. Então a frequência absoluta já se torna, já tem uma leitura já complexa, já tem uma leitura chata, morosa. Então, de repente, eu preciso de uma coisa mais prática. Aparece, portanto, a frequência relativa. O que é a frequência relativa? É uma representação, normalmente percentual, em relação ao todo, claro, daquele dado em especial, daqueles dados em especial. Então, por exemplo, pessoal, não vou fazer de todos, né? Não vou fazer de todos. Mas se nós percebermos, a gente tem aqui, vou fazer esse aqui que é mais fácil, né? Eu tenho 3 dados de 30. 3 dados de 30, simplificando, é a mesma coisa que 1/10, que é a mesma coisa que 10 centésimos, ou ainda 10%. Então, não justifica nessa quantidade pequena de dados no rol. Mas se eu tenho 1 milhão de dados no rol, se eu tenho 1 bilhão de dados do rol, de repente é melhor trabalhar com a porcentagem do que trabalhar com os dados absolutos. É mais fácil de você pensar nesse número. Então é para isso que serve a frequência relativa. Então vamos voltar aqui no PPT, meu diretor. A frequência relativa, ela vai servir para essa situação. E a gente tem a frequência acumulada, que para nós é muito interessante. Né? O que é a frequência acumulada? É o acúmulo de dados até aquela linha. E aí eu vou pedir a você que você preste muita atenção.
essa frequência de dados, ela pode ser interessante quando bem entendida, ela pode ser muito interessante para a gente quando a gente estiver tratando de questões de mediana e os dados dessa questão estão representados numa tabela. Então, a frequência acumulada é interessante para a gente para a obtenção de uma medida de posição que a gente vai estudar, que é a mediana. Então, a frequência acumulada, ela corresponde ao número de dados que apareceu naquela tabela até aquela linha que você estiver estudando. Vou traduzir o que eu falei. Vou traduzir agora o que eu falei. Até essa linha, até essa primeira linha, o número 8 apareceu 2 vezes. Então a frequência acumulada aqui será rigorosamente igual à frequência absoluta. No entanto, quando eu for analisar a segunda linha, eu vou observar que até esta segunda linha, 7 dados já foram lidos. Os 2 dados anteriores, mais os 5 novos dados que representam 9. Então apareceram 2 dados 8 e 5 dados 9. Então, ao todo, eu já acumulo um total de 7 dados lidos. Então, esse número 7 representa o acúmulo de dados até a linha que eu estou analisando. Só para ver se você entendeu, Responde para mim qual seria o número que apareceria agora nessa frequência acumulada, nessa terceira linha, por gentileza. Diz para mim, nessa linha, quantos vão aparecer, por gentileza. O Gustavo respondeu 13. Meu diretor tá 13. Luan também respondeu 13. E assim sucessivamente a galera está respondendo já naturalmente 13. Então você observa que até essa linha eu já li 7 dados, estou lendo 6 dados novos, são 6 vezes que eu estou lendo 10, e aqui vai aparecer 13. 6 mais 7. 7 mais 6, 13. 13 mais 4, 17. 17 mais 3, 20. 20 mais 2, 22. 22 mais 5, 27. E, obviamente, a última linha corresponde o acúmulo de todas as linhas que foram lidas nessa tabela. Então, tem que aparecer o número total de dados. Não tem a menor sombra de dúvidas quanto a isso. Ah, Glaucio, por que o FAQ vai ser importante para a gente? Porque a gente vai aprender aqui diversas maneiras de se encontrar a mediana, que é uma das medidas de posição. E uma dessas formas é você identificar aonde que estaria a metade dessa tabela, a metade dos dados nessa tabela. Então, por exemplo, existem 30 dados. Não existem 30 dados? Existem 30 dados. Então, a metade dessa tabela, né? Se eu pegasse esses 30 dados e dividisse em dois grupos, um grupo à direita e um grupo à esquerda, claro, né? Ordenados, já eu teria 13 de um lado, 13 do outro, não, 14, 28. 14 de um lado, 14 do outro e 2 caras no meio, que seria o 15º termo e o 16º termo. E aonde que eles estariam? Exatamente aqui. Exatamente aqui. Porque o 15º termo e o 16º termo estão acumulados até o 17º termo. Porque 17 termos já foram somados. Lidos. Se 17 termos já foram lidos, significa que o 16º foi lido e o 15º foi lido. Até aqui foram lidos 13. Aqui já foram lidos 17. Dentre eles, o 16º e o 15º. Então, você pode observar
que a frequência acumulada pode me oferecer a metade da tabela, metade aí entre aspas. E se eu consigo reconhecer a metade da tabela, eu consigo reconhecer a mediana. Tudo bem? Eu consigo reconhecer a mediana. Da mesma maneira que o FAQ ele é importante para a mediana, a frequência absoluta e a frequência relativa ela é importante para duas outras medidas de posição. Para a moda, de maneira direta, óbvia, e para a média. Porque eu posso calcular a média aritmética através da ponderação do número de vezes que ela se repete. Então eu posso utilizar a frequência absoluta para, em vez de montar uma sentença com todos os 30 dados, eu posso trabalhar só com esses dados multiplicados pelas frequências que cada um desses dados assumem. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aliás, daqui a pouquinho mesmo a gente vai falar sobre isso. Então vamos voltar aqui para o PPT. A gente falou basicamente de todas elas. E agora sim a gente chega no objetivo da nossa aula. O nosso objetivo é tratar das medidas de tendência central. Né? Medidas de tendência central são medidas estatísticas que realmente não é que você vai garantir que esses termos vão estar no centro, mas eles tenderão a estar no centro. Cada uma dessas medidas tem o seu ponto forte, tem o seu lado positivo, mas também tem o seu elo fraco, também tem o seu elo negativo. Ok? Então, a gente vai estudar cada um desses três. O nosso objetivo é primeiro estudar esses três e depois a gente dá os bizus de cada um desses três. Quem já estudou essa matéria sabe que ela é relativamente tranquila. É uma matéria leve, que dá para a gente trabalhar com uma certa tranquilidade, né? Então, vamos devagarzinho trabalhar com cada uma dessas medidas. Então, primeiramente, vamos falar da média. E na estatística, quando a gente escreve somente média, a gente está se referindo à média matemática intitulada média aritmética. Né? Então, existem outras médias. Existe a média aritmética, a geométrica, a harmônica, ok? Mas a estatística, quando ela trata do conceito média, ela está tratando, de fato, do conceito de média aritmética, que normalmente é representado pela letrinha X com uma barrinha em cima, um suprafixo. Certo? Então, a média, ela nada mais é, eu não vou utilizar, tá, pessoal, aqueles símbolos de somatória, aquelas coisas, eu vou ser um pouquinho mais sucinto aqui, tá? Então, a média nada mais é do que a soma de todos os dados do primeiro até o último dado, dividido por essa quantidade de dados. Ok? Então, vou dar um exemplo primeiramente bem simples e depois a gente aplica esse conhecimento nessa nossa tabela aí, tá? Então, um exemplo relativamente simples. Vamos supor que a gente esteja estudando em uma instituição, uma escola, uma faculdade, onde ela promove, num período, 3 avaliações. Tudo bem? Então, eu vou chamar de teste 1, teste 2 e olha que incrível, teste 3. Todas elas valem o mesmo ponto, tem a mesma nota máxima e todas elas têm a mesma importância para a instituição. Não existe avaliação mais importante que a outra, tá certo? Então a gente participa dessa parada aí e, sei lá, vou chutar aqui, eu tirei 8 na primeira,
depois eu tirei 4 na segunda e depois eu tirei 6 na terceira. Só para a gente ficar com uma forma bem razoável, bem fácil de fazer essa conta. Então, como é que eu calcularia a média dessas 3 notas? Então, a média dessas 3 notas vai ser a soma desses 3 valores dividido pela quantidade, são 3 valores. Então, eu tenho 18 dividido por 3, isso é 6. Então, esse conceito se assemelha com o conceito de média aritmética. Então, se eu estou falando de média aqui, puxando para a matemática, eu estou falando de média aritmética. Beleza, quando são 3 termos, molezinha, não tem muito o que fazer, é isso aí mesmo. Mas se a gente estiver tratando com uma coleta de 30 dados, será que eu teria que escrever 8 mais 8, mais 9, mais 9, mais 9, mais 9, mais 9, 5 vezes, né? Mais 10, 6 vezes, mais 11, 4 vezes? Eu acho que na prova do Enem não tem nem espaço para você fazer isso. Então é importante que você conheça uma maneira talvez um pouco mais razoável, mais fácil de você resolver a média de um conjunto de dados já relativamente grande como esse de 30 dados. Eu diria até mais, vou fazer um parênteses aqui, vou pensar você na prova do Enem. Das 3 medidas, quem tem experiência em questões de estatística já sabe que média é a medida estatística mais chatinha de se calcular. Não porque ela é difícil, mas é porque ela se demora, o cálculo dela é demorado. Então, é importante, é mais fácil você encontrar a mediana e a moda, observar nas opções de múltipla escolha a mediana e a moda que você encontrou e ver se você já consegue definir a opção correta a partir dessas 2 medidas que você obteve. E aí você vai fugir do cálculo da média. Fora isso, você vai ter que realmente, de fato, calcular a média. Como é que você faria isso? Supondo que você já tenha desenhado a tabela, e a tabela que você desenhou, você não usou o FAQ, você só usou a frequência absoluta. Então, o que você poderia fazer? Você está com a tabela lá, ou você fez a tabela, ou a tabela já estava impressa na questão. O que você vai fazer? Vai puxar aqui um lapisinho para aumentar aí em mais uma coluna. E o que você vai fazer? Você vai criar uma terceira coluna, pegando o dado e multiplicando pela frequência absoluta. Então, você vai multiplicar o 8 por 2. Você vai multiplicar o 9 por 5. O 10 por 6. O 11 por 4. O 12 por 3, o 13 por 2, o 14 por 5 e o 3 por 15. E obviamente que isso vai gerar um total. Então, pelo incrível que pareça, é mais organizado e é mais fácil você somar esses valores do que você somar 2 vezes o 8, 8 mais 8, somar 5 vezes o 9, mais 9, mais 9, mais 9, mais 9. Vai demorar mais, você vai estar nervoso. Então, é melhor você procurar se organizar. Então, aqui, ó, você tem 44 com 36, já deu 80 aqui, ó. 80 com 70, 150, 150, 210. Eu vou fazer essa conta aqui rapidinho, pra gente não perder tempo. E o seu velhinho também já tá cansado. Não vai querer pagar mico à toa, né? Então vamos lá. 16 mais 45 mais 60. 45 mais 60. Mais 44 mais 36. Mais 26 mais 70 mais 45. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dados. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 dados. Então, isso aqui vai dar 342. Obviamente que depois disso, você vai dividir isso pelo número de termos. Então, aqui, acho que eu vou puxar uma seta.
o seu valor de x, ou de n, né? Vai ser o total dividido por 30. Então, esse cara dividido por 30 dá 11,4. Quero que você observe que a técnica que eu utilizei aqui para encontrar a minha média, ela foi um pouquinho diferente da média tradicional aritmética, porque eu não somei termo a termo. Eu somei o termo multiplicado pelo número de vezes que ele se repete, mais o outro termo multiplicado pelo número de vezes que ele se repete, e assim sucessivamente. O nome disso, né, chama-se média aritmético ponderada, que nada mais é do que uma média aritmética. O princípio é o mesmo, o conceito também é. Só que eu respeito a relevância daquele dado, a ponderação, a importância dele, que nessa tabela está sendo medida essa importância pela frequência, pelo número de vezes em que esse termo, esse dado aparece. Então, do ponto de vista de frequência, usando como critério, único critério, a frequência, me parece que o número 10 ele é mais relevante do que o número 9, pelo número de vezes que esse número apareceu. E essa ponderação, essa relevância, ela é observada na média ponderada. Ok? Então, a média ponderada, ela foi calculada pegando o termo e multiplicando pelo peso, mais pegando o outro termo e multiplicando pelo peso, até chegar no termo multiplicado pela sua ponderação, pela sua frequência. E aqui embaixo, o que eu faço? Eu divido pela soma das frequências, que obviamente vão dar como resposta o 30. Correto? 30. A média ponderada, pessoal, ela não se reflete só nessa situação de frequência. Ela pode acontecer também como sendo quando algum dado é mais importante do que outro através de uma regra, de um critério um pouco mais subjetivo. Quem já estudou em determinadas instituições acadêmicas, seja colégio, faculdade e tal, aonde uma prova tem um peso maior do que outra prova, né? Então, isso também pode acontecer, né? Isso também pode acontecer. Eu tenho lá um teste em que eu tirei 8 e uma prova que eu tirei 6. Aí o professor lá, o diretor, o coordenador pedagógico, sei lá, algum homem desse aí, chega pra gente e fala assim, olha, o teste ele tem um caráter mensal, então a gente entende que a quantidade de conteúdos é menor do que da prova. A prova é cumulativa, é todo período, ou é todo bimestre, ou é todo trimestre, sei lá, mas é o período inteiro. Ah, então a prova tem que ser mais importante. A gente vai dar para a prova um peso 2 e para o teste um peso 1. Tá certo? E aí você chega na conclusão de que a média vai ser a nota 8 vezes o seu peso mais a nota 6 vezes o seu peso, dividido pela soma dos pesos. Então, isso vai dar 8 mais 12, 20. 20 terços, dá uma dízima periódica. Dá uma dízima periódica.
E eu termino essa primeira parte da aula te dizendo o seguinte, então a média, ela é a solução, ela é super vantajosa, porque, de certa forma, esse número, ele está representando toda essa tabela. De fato, a função da média é, de alguma maneira, representar esse conjunto de dados. A partir desse momento, o estatístico, ele pode se valer dessa média para esquecer todos esses dados. Esquecer aqui entre aspas, no bom sentido da palavra. Só que a média tem um elo fraco, e é agora que eu termino a minha aula para a gente depois trabalhar com as outras medidas. Qual é o ponto fraco, qual é o elo fraco da média? A média, ela é muito afetada por valores que fazem parte dessa tabela. Os números mais afastados da média afetam por demais as médias. Então, por exemplo, pessoal, se não houvesse 30 elementos, se aparecesse um 31º elemento, aonde o número de acidentes nesse 31º dia fosse igual a, a 100 acidentes no mesmo dia, esse número, como está muito afastado de 15, ele vai impactar por demais a média, fazendo com que aquela média perca, de certa forma, a sua função de representar adequadamente essa tabela. Então, se eu tiver o que os estatísticos chamam de outlier, que é algum dado que está muito disperso desse grupamento de dados, esse dado ele afeta demais a média, e afetando demais a média, você acaba gerando uma distorção dessa informação. Por isso que o estatístico ele procura outras medidas que não somente a média. Quais são essas medidas? Daqui a pouco a gente vai falar na nossa próxima aula. Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.